Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso Manejo de Resíduos na Propriedade Leiteira. Estamos iniciando o módulo 6, onde trataremos da compostagem de resíduos sólidos. Nesse primeiro capítulo, vamos ver as vantagens e desvantagens de se fazer a compostagem. Bom, a compostagem é uma tecnologia de tratamento de resíduos que produz um produto de valor agregado, chamado de composto, ou muitas vezes também conhecido como humus. O composto é um material inodoro, ou seja, sem cheiro, de baixo teor de umidade, tem entre 30% e 35% de umidade, e de uma textura mais fina. É uma excelente fonte de matéria orgânica e nutrientes quando a gente pensa em utilizar ele como um fertilizante. O processo de compostagem ocorre em aerobiose, ou seja, na presença de oxigênio, o que determina temperaturas mais altas no interior da leira, estimulando a atividade microbiana e inativando alguns patógenos, bactérias e sementes. Patógenos são micro-organismos que podem causar algum tipo de doença, seja para humanos como para animais. A degradação química é desencadeada pela ação de enzimas produzidas pelos micro-organismos. Então, vocês estão lembrados que no último módulo nós vimos o amontoamento de resíduos, né? O amontoamento é um processo muito mais simples do que a compostagem. A compostagem já é um processo de tratamento mais avançado e que obrigatoriamente ocorre na condição de aerobiose, ou seja, na presença de oxigênio. No amontoamento não havia essa obrigação, né? Então nós vemos que lá no amontoamento poderia ocorrer anaerobiose no monte, né? Ausência de oxigênio, com uma série de consequências. Aqui na compostagem, se acontecer a anaerobiose, nós não teremos uma compostagem, tá? Porque a compostagem obrigatoriamente acontece na presença de oxigênio. E nós vamos ver ao longo desse módulo como que nós garantimos a presença desse oxigênio na leira de compostagem. Bom, quais são as vantagens de se fazer a compostagem, né? Ela reduz o volume inicial do resíduo entre 40% a 70% da matéria natural. Então, daquele volume que você construiu a sua leira de compostagem, ela irá perder grande parte desse volume, muito pela perda da umidade, né, e pela decomposição da matéria orgânica. Então, há uma redução significativa do volume. Ela elimina ou reduz sementes e patógenos, devido a elevadas temperaturas. Ela incorpora inorgânico à fração orgânica, reduzindo a perda após a aplicação. Reduz a emissão de odores e amônia durante a aplicação no solo. Concentra os nutrientes, permitindo que as taxas e frequência de aplicação sejam reduzidas, ou seja, quando você tem a compostagem, vai acontecer a degradação da matéria orgânica, vários nutrientes vão ser liberados, estando disponíveis para absorção pelas plantas. Então, aquele volume, mesmo reduzido, tem uma concentração razoável de nutrientes. E propicia maior flexibilidade, quanto à época ideal para o uso do composto como fertilizante. Como aqui nós estamos tratando de um resíduo sólido, né, por mais que a compostagem ela tem um período para acontecer, então nós temos indicadores onde nós detectamos que aquela leira, o material foi compostado, mas mesmo que ao final desse período não seja a janela agrícola ideal para aplicar no solo, nós podemos manter aquela leira para uma posterior aplicação no solo quando as plantas demandarem uma maior quantidade de nutrientes. O que não acontece com o resíduo líquido, né? Muitas vezes o resíduo líquido está armazenado no sistema, nós não estamos na janela agrícola, mas aquele armazenamento tem um volume, né? Uma capacidade, que se nós não tirarmos o líquido, pode transbordar o sistema. Então é muito mais difícil de manejar o resíduo líquido do que o resíduo sólido, quando nós pensamos em armazenar esse resíduo. Então essa é uma grande vantagem de se trabalhar com resíduos sólidos e de se trabalhar com a compostagem. Mas quais são as desvantagens da compostagem, né? Ela requer área da propriedade para fazer a compostagem e aplicar o composto. Isso também é inerente a outros resíduos, né? Todos os resíduos vão precisar de área, né, agrícola para serem aplicados. Um material estruturante pode ser necessário para fazer a mistura. Então, muitas vezes, a compostagem é uma mistura do que chamamos de material estruturante, que é uma fonte de carbono, com a matéria orgânica, que é a fonte de nitrogênio, que no nosso caso aqui vão ser os resíduos sólidos da propriedade leiteira. Então, você tem que ter esse material disponível.
Se ele não estiver disponível na propriedade, você vai ter que adquirir esse material, né, para fazer a compostagem. Geralmente, na maioria das propriedades leiteiras, existe pelo menos parte da quantidade necessária desse material estruturante, tá? O material estruturante nada mais é do que uma palhada, um resto de silo, né, uma cama, né, que já foi utilizada, seja num compost ou em qualquer outra, por exemplo, se há um aviário na propriedade, ou qualquer outro tipo de cama animal, isso também pode servir como material estruturante. Bom, o treinamento da mão de obra, tempo e equipamentos necessários para o processo. Então, por ser um processo de tratamento, demanda mão de obra, essa mão de obra tem que ter uma certa qualificação e, claro, tem que ter uma rotina, né, do manejo da compostagem, então é tempo dessa mão de obra. Potenciais perdas de 40% a 50% do nitrogênio e de 50% a 70% do carbono orgânico. Isso é normal na compostagem, principalmente o nitrogênio. Aqui, novamente, como vocês já viram em outros processos, o nitrogênio é perdido por volatização, né? Então, sempre que nós temos um material orgânico, né, ali sendo armazenado, seja na fase sólida ou na fase líquida, essa perda de nitrogênio é comum de acontecer. Custo de mão de obra, equipamentos e energia. Energia depende da rota tecnológica que nós vamos optar, né? O composto tem baixas concentrações de nutrientes e deve ser considerado um fertilizante de liberação lenta e um condicionador ao invés de um fertilizante convencional. Então, a compostagem tem nutrientes ali, mas muitas vezes a quantidade de nutrientes que vai ter nesse composto estaria abaixo, né, da necessidade das culturas vegetais. Então, nós temos que saber qual que é a necessidade da cultura vegetal. O ideal é analisar o seu composto para saber quanto ele tem de nutrientes e ver se ele consegue atender, né, a demanda da cultura vegetal. Se ele não conseguir atender, isso vai ter que ser suplementado com outro tipo de fertilizante, seja químico ou orgânico. Mas a compostagem também, ela tem um grande aspecto de funcionar como um condicionador do solo, né, porque é uma matéria orgânica estabilizada, então ela vai auxiliar na estrutura do solo, na microbiota do solo, em o solo reter mais água. Então, o composto não deve ser visto somente como uma fonte de nutrientes, porque talvez não seja uma fonte total de nutrientes para a sua cultura vegetal. Mas o composto certamente é um condicionador de solo que vai melhorar a saúde do seu solo. E necessidade de mercado para o composto. Isso se você pretende vender esse composto, né? Se você não for consumir ele na sua própria propriedade, você tem que, eu quero fazer compostagem, eu tenho uma grande quantidade, eu quero vender esse composto. Então, você tem que estabelecer uma rota mercadológica, né? Ver se tem interessados em comprar isso, e daí você acaba inserindo uma outra atividade, né, dentro da propriedade leiteira, que é a venda de composto orgânico, tá certo? Bom, os tipos de compostagem. Nós temos o tipo de compostagem passiva, onde a aeração da leira se dá de forma natural ou pela entrada de oxigênio de forma facilitada. Exemplos, tubos perfurados. E a compostagem ativa, né? A aeração é feita pelo revolvimento da leira com o uso de mão de obra, máquinas ou equipamentos. O revolvimento propicia a liberação de calor e a mistura continuada. O material na superfície da leira é revolto para o interior desta, sendo exposto a mais altas temperaturas. Então, principalmente pequenas propriedades, onde eu quero fazer uma compostagem, e essa compostagem vai ter uma menor escala, porque a quantidade de resíduo sólido gerado durante a semana é muito pequena, então a tendência é que você tenha uma compostagem mais passiva, tá certo? Onde vai ter uma aeração ali, mas uma aeração muito pequena, o que vai retardar um pouco o processo de compostagem, mas não deixa de ser uma compostagem. Já a aeração ativa é aquela onde há um revolvimento, né? Desde um revolvimento por pás, feito pela mão de obra, um revolvimento mais tecnificado, utilizando máquinas ou equipamentos. Aí você acelera muito a compostagem, ela se torna muito mais eficiente, né? Esse tipo de compostagem, principalmente quando a gente usa máquinas e equipamentos, a gente já está pensando em propriedades de média e grande escala, onde a geração de resíduos sólidos é muito significante. Aqui vocês veem, né, uma compostagem de pequena escala, no caso aqui é uma pequena propriedade leiteira, onde aqui, próximo à sala de ordenha, vocês veem que instalações bem rústicas, né? O produtor, ele colocava aqui um tipo de cama,
né, nessa sala de espera da ordenha, onde tinha aqui os coxos de alimentação também, e de tempos em tempos ele raspava, né, esse material do piso e fazia a compostagem aqui, num outro galpão ao lado dessa instalação, tá certo? Ao final, ele tinha esse material, né, que ele vendia como composto no entorno ali para propriedades que estavam no entorno da propriedade dele, e pela declaração dele, né, ele tinha uma renda significativa pela venda desse composto, né, para os vizinhos, principalmente ali para pequenas hortas, eram pequenos produtores que tinham no entorno, então consumiam, ele vendia isso em sacos, né, e tinha ali uma renda a mais, além da propriedade leiteira. Então, aqui é um processo de compostagem muito simplificado, né, o produtor ali que mesmo tomou a iniciativa de fazer, visualizou essa opção de mercado para fazer essa venda. Essa venda que esse produtor fazia era uma venda mais informal, né? A venda de vizinhos. Vocês veem que a sacaria aqui não tem nenhuma identificação, né, de nome, mas existe, né, regulamentos que determinam, se você for vender um composto orgânico, existem portarias aí do Ministério da Agricultura, principalmente, que determinam o que é o composto orgânico, né, como que ele é caracterizado em termos de concentrações mínimas de alguns elementos. Então, se você quer vender o seu composto, né, em grande escala, no mercado mais formal, você tem que seguir essas regulações. Não pode ser dessa forma muito informal, tá? Porque isso aqui, na verdade, seria uma inadequação se a gente pensar na regulamentação, tá? Porque esse tipo de composto que ele está vendendo talvez não atenda o que existe lá na regulamentação, então ele não poderia vender isso. Então, se você pretende vender o composto, né, somente aí, seja no seu entorno ou para grandes distâncias, você tem que buscar essa regulamentação para ver se o seu composto atende à regulamentação. Aqui já é uma outra escala de compostagem, né? Vocês veem que existe um maquinário que é específico, né, para manejo de leiras de grande escala. Então, essa máquina vai passando ao longo da leira, isso pode ser feito de 1, 2 ou até 3 vezes por dia, e vai revolvendo a leira, né? Como eu falei, por a compostagem isso é um processo aeróbio. Quanto mais oxigênio nós injetarmos na leira, mais eficiente e mais rápido vai ser o processo. Então, aqui vocês veem que é um pátio de compostagem, né? Aqui existem várias leiras, e essa máquina, durante todo o dia, vai fazendo o revolvimento disso, né? E aqui, claro, você já está visualizando realmente o composto como um negócio, porque a quantidade aqui é muito grande, e você certamente, se a fazenda não for uma fazenda de grandes áreas agrícolas, né, ele não vai conseguir, para ele conseguir aplicar todo esse composto, ele vai acabar vendendo isso. Aqui também uma outra forma de compostagem, já muito mais tecnificada, que é a compostagem em ambiente fechado. Esse tipo de compostagem tem crescido muito no Brasil, principalmente para as propriedades de suinocultura, né, onde existe uma grande geração de dejeto diariamente. Então, aqui é um galpão, vocês veem que é um galpão fechado, e existe uma máquina aqui, né? Essa máquina ela vai correndo nesses trilhos, e ela vai e volta, e o que ela faz? Ela vai revolvendo a leira. E essa própria máquina, ela tem injetores de líquido. Então, o dejeto ele é canalizado para essa máquina, então a máquina já injeta o dejeto e vai revolvendo isso aqui várias vezes por dia, tá certo? Para fazer a compostagem. Então, também, uma compostagem de grande escala, né? Onde aqui o composto deve ser visto também como uma outra atividade comercial da propriedade, porque, claro, uma instalação dessa, investimento inicial, vocês veem aqui o tamanho do galpão, esse tipo de máquina tem um custo bastante elevado, tá certo? Então, isso já pensando na propriedade de grande escala. Bom, essa compostagem em ambiente fechado, né, ela é um método de compostagem que ocorre dentro de um recipiente ou uma estrutura fechada, onde você tem maior controle do processo, justamente para ter o revolvimento, controle de temperatura e por aí vai. O sistema permite condições ótimas de temperatura, umidade e aeração, resultando em uma decomposição mais rápida da matéria orgânica.
Utiliza sistemas como injeção forçada de ar e mecanismos de rotação para garantir o fornecimento adequado de oxigênio e a distribuição uniforme dos materiais. Então, como eu disse, aqui é um processo muito mais controlado do que aquela compostagem passiva em pequena escala. Sensores e sistemas automatizados monitoram e ajustam os níveis de temperatura e a umidade para otimizar a atividade microbiana. Nós vamos ver que temperatura e umidade são dois parâmetros chaves no processo de compostagem. Então, ter o controle deles é fundamental para você ter uma eficiente compostagem. Bom, as vantagens dessa compostagem em ambiente fechado, né? As condições controladas permitem uma compostagem mais rápida, controle de odores, redução de patógenos, temperaturas mais altas alcançadas podem pasteurizar o composto de forma eficaz. Muitas vezes, a temperatura que a leira atinge, que é em torno de 60 a 65 graus, inativa algumas sementes e muitos patógenos, mas alguns patógenos podem não ser inativados por essa temperatura de 65 graus, tá certo? Então, a gente sempre tem que ter esse controle, né? O ideal é ter inativação total, mas muitas vezes isso não é conseguido. A flexibilidade pode manejar com uma gama mais ampla de materiais, incluindo restos de alimentos, resíduos de jardim e lodo de esgoto, né? Isso no Brasil não é tão comum ainda, mas lá em outros países isso acaba sendo muito comum, onde você tem empresários de compostagem. Ele não é um produto rural, ele não produz leite, não produz carne, não produz animais, né? Ele compra resíduos orgânicos ali do seu entorno e ele é um empresário de compostagem. Isso no Brasil já tem algumas empresas fazendo isso, também comprando resíduos orgânicos, né, de produtores, e ela é especializada em fazer compostagem e vender composto orgânico, tá certo? Então, esse é um mercado, é uma opção que está disponível, não está generalizada no Brasil, principalmente ali na região sul, já tem muitas empresas fazendo isso, algumas no centro-oeste, onde o produtor pode canalizar, né, o seu resíduo orgânico, principalmente o resíduo sólido, para essas empresas de compostagem. Eficiência da área a sistemas mais compactos do que a compostagem em leiras, tornando-se adequadas para espaços menores, então demanda menos área. As desvantagens dessa compostagem em ambientes fechados: o alto custo de investimento, demanda mão de obra capacitada para o manejo do sistema, elevado consumo de energia, porque todas as máquinas são movidas por energia, e a necessidade de área agrícola para dispor o composto ou um mercado estabelecido para a venda, como eu já disse. Bom, perguntas a serem feitas para a tomada de decisão antes da compostagem. Uma primeira pergunta: estou preparado para dedicar tempo, mão de obra e recursos financeiros para fazer um bom composto? Eu preciso transportar os resíduos para fora da propriedade devido à ausência de áreas agrícolas para uso do composto como fertilizante? Então, se eu precisar fazer isso, eu vou ter que identificar um potencial mercado consumidor para o meu composto. E vou ter que também adequar o meu composto às regulamentações da lei. Existem os materiais estruturantes necessários para fazer uma adequada compostagem a um preço razoável? Como eu falei, na maioria das vezes haverá necessidade de se ter esse material estruturante. Então, se ele não tiver na propriedade, ele vai ter que ser adquirido. Isso imputa um custo a mais, né, no processo de compostagem. Então, contas devem serem feitas para ver: tem material estruturante na minha região? Quanto custa? Né? Quanto eu vou gastar para isso? Quanto eu posso ganhar com composto? Ganhar com composto não só pensando na venda, né? Ganhar com composto também significa aproveitar esse composto na minha própria área agrícola, o que vai fazer com que eu reduza o consumo de outros fertilizantes, né, que eu esteja adquirindo, somente os químicos, né? Além do composto, como eu já disse, também ser bom para manter a saúde do solo. Então é difícil de valorar isso em termos monetários, né, o quanto a saúde do solo representa em moeda, mas hoje é uma coisa cada vez mais trabalhada na propriedade rural, manter um solo saudável, tá? Então, todas essas perguntas devem ser feitas para você ver se a compostagem vai ser a coisa mais indicada para a sua realidade. Bom, terminamos aqui o capítulo 1, né, desse módulo sobre compostagem. Encontro vocês no capítulo 2. Até lá.